Eu quero, junto com você, meditar nas Sagradas Letras. E o tema desta oportunidade é a voz da fé que traz a existência. A voz da fé que traz a existência. Romanos capítulo 4, versículos 17 e 18. Romanos capítulo 4, versículos 17 e 18. Diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Isso é a palavra que está falando para Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Outro exemplo, Davi. Davi, aos seus olhos naturais, ele via um gigante assustador, mas dizia pelos olhos da fé: vou cortar a cabeça dele. Essa posição de Davi foi resultante da sua submissão a um Deus que nós servimos, que nós dizemos servir. Davi servia a Deus e era só Deus. Nós servimos a Deus, mas através de Jesus Cristo. Jesus é que veio e pagou o preço, Ele nos libertou, nos comprou, vertendo um sangue inocente, e hoje nós servimos a Deus através de Cristo. Não adianta eu querer servir a Deus e desprezar a Cristo, porque não vai funcionar. Davi cria em Deus, Josué cria em Deus, Isaac cria em Deus, Jacó cria em Deus, Abraão cria em Deus, mas nós precisamos crer em Deus através de Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia! Eu não posso simplesmente descartar Deus e agir em forma de que Deus vai fazer. Deus só vai fazer quando eu me coloco diante de Jesus Cristo, que me comprou, que comprou você e nos lavou e nos purificou de todo o nosso pecado através do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Davi entendia que Deus tem total controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida do homem. Somente 2 versículos. 1 Samuel 17, 45 e 46, assim: Davi, porém, disse ao filisteu, olha o homem de fé, 1,5 metros, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. No versículo 46 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Isso é fé, gente. Um homem de 3 metros, ele sem armadura, sem arma de guerra, ele estava com uma funda e 5 pedrinhas lisas, e ele está dizendo: você vem a mim, porque Deus vai entregar você nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
eu quero dizer uma coisa para você. Eu preciso exercer a fé. Sabe por quê? Porque lá na sua casa, lá no seu trabalho, você pode ser o porta-voz para dizer assim: há um Deus aqui neste lugar. Há um Deus na minha casa. Há um Deus no meu local de trabalho. Eu preciso viver esse exercício de fé. Mas hoje tem gente, você pergunta, tem que algum crente? Aí ele fica quietinho, com medo de ser visto. Não. Se você vive uma vida de fé, você é luz, tem uma lâmpada nos seus pés, que é a palavra de Deus, você que dirige os seus passos, e as coisas mudam pela fé que você exerce. A fé que Davi trouxe à existência foi a vitória sobre um gigante que foi temido por todo o exército de Israel. Mas Davi ali venceu, porque ele usou a fé, trouxe à existência aquilo que não existia, qualquer possibilidade dele vencer. Ninguém acreditava que Davi conseguiria reverter essa situação de enfrentamento contra o gigante Golias. Nem Saul, nem a família dele e nem o exército. Só ele e Deus. Existem situações na nossa vida que todo mundo diz assim: isso não vai ter jeito. Não tem mais jeito não. Se você tiver um particular com Deus e viver uma vida direta, ligado direto com Deus, verticalmente, todos podem não acreditar, mas se você acreditar, Deus te dará a vitória. Outro personagem, Caleb, companheiro de Josué. Ele via um forte exército inimigo, mas dizia: nós vamos acabar com eles. E olha que o povo de Israel não tinha habilidade para nada, viveram escravizados durante 430 anos. Mas quando eles saíram lá do Egito, e Josué e Caleb mais 10 foram espiar a terra e ficaram lá 40 dias, eles viram muitas coisas boas, mas viram grandes desafios. Homens gigantes, arma até os dentes, estavam com um arsenal de guerra, treinados. Mas Caleb, ele usou a fé que ele tinha na palavra. Ele disse: se Deus disse que nós vamos possuir, nós vamos possuir. Ele disse isso pela fé. Caleb acreditava que Deus daria vitória, e com coragem ele lidera a conquista de Hebrom. Lá em Números capítulo 14, versículo 24, diz assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, dizendo Deus: eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ei, como é que está a sua fé? Como é que está o seu exercício de fé? Quantas coisas você já conseguiu trazer à existência? Ou você já falou: não tem jeito, não, é impossível, não vai dar certo, não tem. Você está
Você está usando fé ou você está guardando a sua fé? Como você está diante dos desafios? Todos esses textos que está sendo meditado aqui são desafios que precisam de fé, o exercício dela, para que mude, as coisas fossem mudadas e mudaram. E a promessa de Deus se cumpriu. Caleb é o exemplo de perseverança, é o exemplo de confiança, a ponto de ele trazer à existência a conquista de Hebron. Deus dá vitória. Levante a sua mão direita, por favor. Quem está acordado, levanta a sua mão direita e diga assim: Deus me dará o Hebron da minha vida. Você pode ir. Falamos mais um personagem que usou a fé e trouxe à existência, profeta Elias. Ele via uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele dizia: corra, porque vem muita chuva. Isso é fé. A fé trazendo a existência. Confiança, gente. Quanto mais você acreditar no Deus que não há impossíveis, mais você traz à existência as coisas que não existem, que são praticamente aos olhos do homem impossível de acontecer. Elias disse: corre, porque vem grande chuva aí. Lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 44 e 45, diz assim: a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então ele diz, ele quem? Elias: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Verso 45: dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. Só havia uma nuvem do tamanho da mão do homem, mas Elias, ele creu. E muitos nós, em vez de crermos, nós duvidamos. Nós, não tem jeito não. Deus é o mesmo. Se eu tiver a mesma atitude, se você tiver a mesma atitude de Elias, a mesma atitude daquela mulher sunamita, a mesma atitude de Abraão, a mesma atitude de Eliseu, que ele exerceu também a fé. O Deus que agiu lá, ele age através de cada um de nós. Nós nos surpreenderemos, porque a fé, ela realiza milagres, o exercício da fé. Elias enfrentou uma situação de chuva improvável. Por quê? Pois a seca persistia por 3 anos e meio. 3 anos e meio. O apóstolo Tiago, no seu capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos, meu e seu, um sentimento. Era um homem frágil, tanto que ele fugiu de um recado. Elias era um homem. E orou com instância, fé, constância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu.
Mas Elias, pela fé, trouxe à existência, através da oração, uma abundante chuva. Tiago capítulo 5, versículo 18. E orou de novo, 3 anos e meio depois. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ei, receba essa palavra para o seu coração. O milagre que você acha que não vai acontecer, pode acontecer se você crer. Se você exercer a fé que você precisa exercer para trazer à existência o impossível para você, nunca para Deus. Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou peço, segundo o poder que opera. Que poder é esse? Fé. Uns falam do que vem e mantêm tudo como está. Outros falam do que creem e fazem a situação mudar. Entenda, seja lá o que você disser, fé ou incredulidade, será exatamente o que você vai ver. A fé tem voz e visão da existência trazida. A incredulidade tem visão do que é e uma voz frustrante ou frustrada. Quem fala o que vê, sempre verá o que disse. Quem fala do que crê, sempre verá o que Deus falou, o que Deus realizou. Abraão creu no Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Ei, quando você acredita, fala, não, mas você está pensando que... Não, você tem que viver como se já existisse, porque você tem que honrar a sua fé. A voz da fé traz à existência realidades. A voz da dúvida, do contrário, perpetua o estado das coisas. Pare de falar o que vê, e você não terá mais o que falar. Comece a falar o que você crê, e você certamente vai gerar o que precisa. Leva para sua casa essa pergunta: como tem sido a sua voz diante dos desafios, das adversidades, diante dos problemas? Voz incrédula ou uma voz de fé? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza. A fé aqui é exercício, tá? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha aí, você tem que ter certeza e convicção. Eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando e a convicção daquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Isso aí nós precisamos atribuir a Cristo. Cristo, Ele é poderoso. Vá para a sua casa e carrega dentro do seu peito a palavra que você recebeu
para você possa colocar em exercício em qualquer desafio que você se deparar daqui para frente. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este culto. Obrigado por tudo que aconteceu nesse lugar. Pedimos que Tu venhas guardar os nossos passos, nos dê a força e a capacidade e a convicção de Abraão, de Caleb, da Sunamita, de Davi, de Abraão, de Elias. Nos dê essa intrepidez pelo Espírito Santo. Obrigado pela semana que findou, obrigado por essa semana que começou. Então, Senhor, nos dê uma semana enriquecida com a Tua graça, com as Tuas misericórdias. E nós declaramos que Tu és, Jesus, o nosso Salvador. Por tudo, Senhor, nós somos agradecidos pelo precioso nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. A igreja diga...